Aí vem a minha amiga Lorena e ela diz: pode haver casos em que a ruptura com essa mãe adoecida precisa ser radical. Como mensurar a doença e o distanciamento que nos seja saudável? Minha amiga, respondendo, vamos dividir em duas a sua pergunta. Pode haver casos em que a ruptura com essa mãe adoecida precisa ser radical? Eu diria, minha amiga, que se o caso em questão for de fato o de uma mãe narcisista, há a necessidade de uma radicalidade na ruptura. Há uma necessidade de uma radicalidade. Mas aqui, Lorena, nós entramos num caminho, nós entramos num caminho pedregoso. Porque a maioria pressupõe esse distanciamento patrocinado pela mágoa, ok? E de uma certa forma, num primeiro momento, é quase até que inevitável que a coisa seja orquestrada por esse tipo de propulsão. Mas o ideal, sobretudo depois que esse afastamento foi feito, é para que a pessoa trabalhe consigo para evitar a formação de qualquer tipo de insatisfação e de desgosto que emule um ressentimento na direção daquele personagem, ok? Para que essa própria pessoa, ela mesmo afastada, não carregue a pessoa do qual ela se afastou como uma assombração dentro de si, deformando a sua melhor versão na amargura e na mágoa, né? Portanto, minha amiga, o segundo ponto que você coloca é como mensurar a doença e o distanciamento que nos seja saudável. Minha amiga, isso é no caso a caso. A doença, ela não tem uma mensuração objetiva, embora tem gente que trabalhe com certas prerrogativas da exatas e pudesse querer configurar aqui alguns passos. Mas a grande verdade é que o adoecimento ele estará proporcional ao quanto a presença e a manifestação dessa mãe seja invasiva, seja destrutiva, e isso seja notório no modo como a sua autoestima e as suas reatividades interagem com isso. Por isso é que nesses casos eu costumo trabalhar o distanciamento saudável. Num primeiro momento, esse distanciamento ele precisa ser mais radical para que possam ser trabalhadas, né, as reatividades mais intensas e que ficaram estacionadas mais à flor da pele na interação com aqueles pais. Depois pode ser dosados aproximações, mas essas aproximações elas precisam ser sob observação e de maneira gradual, porque o limite de até onde você vai se permitir reaproximar vai ter que levar em consideração, pelo menos, no mínimo, de dois fatores básicos. O primeiro é de como você vai reagir. Você vai lá, vai se reaproximar, e se você constatar a presença da mesma carga reativa e que te leva a entrar em interação e diálogo com aquela cultura adoecida, tal qual uma areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você atola, então é sinal de que não está na hora de uma aproximação. Um segundo fator é o quanto que a outra pessoa vai reagir e o modo dela se manifestar, ok? Porque se o modo daquela outra pessoa se manifestar com uma simples aproximação sua,
querendo perpetrar toda sorte de manipulação e de ardilosidades, então é sinal de que também ainda não é hora, ou aquele modo não é a melhor maneira de se aproximar. Não é a melhor maneira de se aproximar. Portanto, basicamente terão que ser levados em consideração esses dois fatores. O como eu reajo, se essa reatividade ela já está mais domesticada à liderança da minha própria consciência, e o modo como o outro se comporta. Porque às vezes ele já não vai ser tão invasivo, ele já não vai ser tão... Ele pode não ter ali o comportamento que você desejaria, mas o simples fato de ele já não ser tão invasivo e tão perverso, perpetrando coisas, se aproximando, se aproveitando da pequena nesga que você ofereceu de aproximação, então de repente dê para você criar uma progressão de reaproximação, sem, obviamente, exageros, mas apenas para manter a conexão por um dever histórico de consciência que você tenha com aquele vínculo, principalmente quando se tratando de pai e mãe. Beleza?